Atenção, pessoal! Alerta vermelho no ar. A gente está começando direto com uma notícia assim bem urgente. A Microsoft soltou um aviso sério sobre um ataque cibernético acontecendo agora em larga escala. É isso aí. E o ponto-chave é uma vulnerabilidade no SharePoint, daquelas tipo zero days, sabe? Zero day, ou seja, que não tinha correção quando foi descoberta, né? Pegou todo mundo de calça curta. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos materiais que a gente recebeu para entender o que está rolando. Exatamente. E, olha, é importante dizer logo de cara, o alvo são os servidores SharePoint que as empresas mantêm nas suas próprias instalações, o famoso on-premise. Versões 2016, 2019 e a Subscription Edition. Ah, bom saber. Então, quem usa o SharePoint Online na nuvem da Microsoft está fora desse risco específico. Aparentemente sim, por essa falha aqui. Mas para quem tem servidor local, uma coisa complica. As fontes que a gente analisou falam em mais de 10.000 organizações em risco, globalmente. 10.000? Nossa. E imagino que não sejam empresas pequenas, né? Tem de tudo, mas inclui setores muito críticos. Governo, energia, telecomunicações, até universidades. E sim, há relatos no Brasil também. Os textos indicam que dezenas de servidores já foram de fato comprometidos. Caramba, ok. Então a missão aqui é clara, né? A gente precisa destrinchar como esse ataque funciona, qual o estrago real para essas empresas e, claro, o que fazer. Quais são as recomendações urgentes que os materiais apontam. Vamos lá. Bom, a vulnerabilidade principal tem até dois códigos, né? CVE 2025-5370 e CVE 2025-5371. E a classificação é altíssima, 9.8, crítica. 9.8. Isso é quase o máximo. E o nome técnico é meio complicado, é falha de desserialização de dados não confiáveis. Dá para explicar isso de um jeito mais simples? Dá sim. Imagina que o servidor recebe um pacote de dados de fora. A desserialização é como desembrulhar esse pacote. Se o processo for inseguro, como nesse caso, o servidor pode acabar executando um comando escondido ali dentro, um comando malicioso. Ah, tipo receber uma encomenda com uma surpresa escondida que ativa quando você abre? Exatamente. E o pior, o invasor nem precisa ter login e senha para fazer isso. Ele consegue mandar comandos para o servidor remotamente, sem autenticação. E olha, os materiais indicam que esses ataques estão rolando pelo menos desde meados de julho. Desde julho? Então já faz um tempinho. E o que os invasores fazem quando entram? Eles não perdem tempo. O que é, assim, fascinante e ao mesmo tempo bem preocupante é como eles exploram essa brecha. Os textos mostram consequências bem diretas e graves. Primeiro, eles estão roubando as chaves criptográficas da máquina, as machine keys. Chaves da máquina. O que isso é na prática? Pensa como a chave mestra de um prédio. Essas chaves são usadas para autenticar o servidor SharePoint com outros sistemas na rede. Se o invasor rouba essa chave, ele pode se passar pelo servidor legítimo e atacar outras partes da infraestrutura. Abre muitas portas. Entendi. Roubar a chave mestra. Isso já soa devastador. Mas imagino que não pare por aí, né? O que mais os materiais descrevam? Não para mesmo. Eles instalam backdoors persistentes, os famosos web shells. Os materiais descrevem isso como uma verdadeira praga, Praga? Por quê? porque são pequenos programas que garantem o acesso contínuo para o invasor, mesmo que a falha original seja corrigida depois. E são chatos de remover completamente. Se sobrar um escondido, a porta continua aberta. E com essa porta aberta? Eles fazem o que a gente chama de movimentação lateral. Pulam do servidor SharePoint comprometido para outras máquinas dentro da rede da vítima, expandindo o ataque. E é assustador pensar no que tem dentro desses servidores SharePoint, né? Geralmente é o coração da colaboração. Documentos confidenciais, planilhas financeiras, dados de RH, projetos, manuais. Exato. As empresas investem muito na segurança que o SharePoint teoricamente oferece para proteger justamente esses dados. Um vazamento aqui é um desastre, não só pelo sigilo que vai para o espaço, mas pelas multas pesadas de LGPD e outras regulações. Os textos até mencionam um cenário hipotético, mas bem plausível, de alguém conseguir acesso antecipado a resultados financeiros de empresas listadas em bolsa. Imagina o caos que isso causaria no mercado, né?
Com certeza. E os materiais que a gente analisou também conectam esse incidente a uma tendência maior que a gente tem visto, o aumento e a sofisticação dos ataques. Até menções sobre como a inteligência artificial pode estar de forma indireta jogando um papel nisso. Como assim, a IA? Ajudando os atacantes? É uma via de mão dupla, né? A IA ajuda na defesa, mas as fontes sugerem que ela também pode ser usada para acelerar a descoberta de falhas como essa, ou para criar ferramentas de ataque mais rápido. Diminui o tempo entre a falha existir e ser explorada em massa. Entendi, é uma corrida armamentista digital constante. Bom, diante desse cenário todo, qual é a resposta? O que as empresas precisam fazer agora? Os materiais indicam que a Microsoft agiu, já liberou correções, os patches para as versões mais novas 2019 e a Subscription Edition. A correção para 2016 ainda está a caminho, parece. Certo. E a recomendação principal é: Unânime e urgente. Aplicar o patch imediatamente, agora. Se por algum motivo técnico ou de processo não der para fazer isso rápido, o que fazer? a recomendação é drástica: desconectar os servidores SharePoint vulneráveis da internet e isolar eles até que a atualização seja possível. Desconectar da internet é uma medida forte, mas faz sentido dado o risco. Tem mais alguma coisa crucial? Sim, tem um passo adicional que as fontes batem muito na tecla. Depois de aplicar o patch, é fundamental rotacionar as chaves de máquina, as machine keys. Ah, por causa daquele risco de roubo que você mencionou. Exatamente. Como elas podem ter sido roubadas antes do patch, só corrigir a falha não basta. Tem que trocar as fechaduras mestras também. E, claro, investigar ativamente se o servidor já foi comprometido. Procurar por aqueles web shells que eu falei. E se acharem algo? Aí a limpeza tem que ser profunda. Em caso de infecção confirmada e que parece persistente, os materiais sugerem considerar até uma reinstalação completa do sistema, do zero, para garantir que não ficou nenhum resquício do invasor. Uma varredura completa e, se necessário, formatação e reinstalação. Não basta tapar o buraco, tem que ter certeza que não ficou ninguém lá dentro com uma cópia da chave, né? E os textos lembram que essa não é a primeira vez que a Microsoft lida com algo assim, né? Citam outros casos, como invasões de e-mail que rolaram em 2023. Exato. O que reforça um alerta que nunca envelhece, especialmente para os desenvolvedores de software: o perigo de certas práticas de programação. Essa tal de serialização insegura, infelizmente, continua sendo uma fonte comum de vulnerabilidades muito graves. Ok. Então, para a gente amarrar tudo, o quadro é sério. Temos um ataque ativo explorando uma falha crítica em servidores SharePoint locais, aqueles dentro das empresas. Isso. As consequências são pesadas. Roubo de chaves que abrem portas para a rede toda, instalação de backdoors que são difíceis de tirar e o risco enorme de vazar dados supersensíveis. E a ação precisa ser imediata. Atualizar o sistema correndo, depois rotacionar as chaves de máquina e fazer uma investigação profunda para ver se já houve invasão. Se não der para atualizar, desconecta da internet. Perfeito. E sabe, lendo esses materiais, fica uma reflexão interessante. Enquanto todo o foco agora, com razão, está nessa ameaça externa, nos hackers explorando a falha, Sim. os textos também mencionam, meio de passagem, outro ângulo: a configuração interna do próprio SharePoint. Citam casos onde dados sensíveis acabaram expostos não por um ataque de fora, mas por permissões configuradas de forma errada lá dentro. Ah, um risco interno, então. Pois é, aí fica a pergunta no ar, né? Será que essa urgência toda em se defender do inimigo lá fora, às vezes não faz a gente esquecer dos riscos que podem estar aqui dentro, nas nossas próprias configurações mal ajustadas? Um ponto para pensar.